O que é cultura? De acordo com o dicionário, é um complexo de atividades, instituições, padrões sociais ligados à criação e difusão das belas artes, ciências humanas e afins. Falando diretamente, sem cultura, não nos desenvolvemos como sociedade. São 88 anos que a Congregação Israelita Paulista, a maior comunidade judaica liberal da América Latina, vem promovendo e democratizando o acesso à livre cultura. O projeto Diálogos, Polo Cultural da CIP, realiza uma programação completa para todas as idades: literatura, música, teatro, cinema, workshops, dança, exposições, palestras que vão para além da comunidade judaica e impactam a vida de todos os paulistanos. Você pode até ter ido a um desses eventos sem ao menos saber que eram da CIP. E tudo bem, porque o que realmente importa é poder ajudar na construção de uma sociedade mais livre, justa e inclusiva. É democratizar o acesso à livre cultura, incentivar a diversidade de expressões artísticas e conectar pessoas e experiências únicas. Hoje, sou eu que estou aqui no palco, mas você também pode fazer parte dessa história. Você ou a sua empresa podem, por meio do incentivo fiscal, investir na cultura. São várias iniciativas culturais e projetos sociais da CIP que só estão esperando o seu apoio para acontecer nos próximos 2 anos, impactando mais de 300 mil pessoas, direta e indiretamente por toda a cidade. Na Sala São Paulo, Memorial da América Latina, Teatro das Artes, Teatro Cultura Artística e na própria CIP. Chegou a hora de investir em um futuro mais criativo. Vamos juntos fazer essa diferença? Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do Diálogos da CIP, que é um ciclo de encontros que convida o público a refletir sobre temas relevantes e atuais. E é uma honra para nós da CIP contar com todas aqui presentes num tema tão sensível para nós aqui na CIP, que vai no encontro direto com os nossos valores, que a gente quer promover essas vozes aqui dentro. Então, muito obrigado por todo mundo por estar aqui. Esse evento é realizado pelo Ministério da Cultura através da Lei de Incentivo à Cultura e pela Congregação Israelita Paulista, a CIP, com patrocínio da CSN, do Itaú, Alfa, Bemol, Banco Safra, Rossetti e Smart Storage. Agradecemos a Rive Meira Agra Filho e Guilherme Serpa Andrade, que farão a tradução em Libras durante o evento de hoje. E agradecemos ao MOVE, nosso grupo de juventude da CIP, e ao Hineni, grupo da FISESP, da Federação Israelita do Estado de São Paulo, e a todos os profissionais envolvidos na realização desse encontro. Queria convidar agora a querida Natasha Alexander, que é diretora da liderança do Hineni e da FISESP, para uma mensagem muito especial. Por favor. Obrigada, Natan. E bem-vindos, bem-vindas. É muito bom estar com cada um e cada uma de vocês. Que bom que vocês vieram hoje e que prazer estar com as integrantes da nossa mesa. Eu sou a Natasha, sou liderança do Hineni, que é o grupo de inclusão LGBT na comunidade judaica da FISESP, que é a Federação Israelita do Estado de São Paulo. É para nós um prazer imenso estar fazendo essa parceria com a CIP, que se propôs a fazer um programa de inclusão o ano inteiro. Então, quero agradecer pelo empenho, pelo comprometimento de todos que fazem parte disso, da Laura, do Bruno, que é meu parceiro do MOVE, o Natan e todos os outros rabinos da CIP e toda a equipe. A gente sente que a CIP é um exemplo que realmente, de uma organização que realmente abraça a ideia de que a inclusão não é uma causa que a gente celebra uma vez por ano, no mês do orgulho. A inclusão é uma prática que a gente pratica todos os dias do ano. E é por isso que a gente está aqui hoje, para conversar um pouco mais sobre isso, com esses profissionais que vão contar para a gente um pouco como é que a gente celebra a inclusão. Então, muito obrigada e bom evento. Obrigado, Natasha.
E agora passo o microfone para a jornalista Petra Chaves, que vai conduzir o nosso evento de hoje. Obrigado. Obrigada, Rabino. Prazer estar mais uma vez aqui na CIP, essa comunidade que eu gosto tanto. E antes de até começar, eu fico pensando aqui, ouvindo a Natasha falar, mesmo o Rabino, eu fico pensando que, assim, daqui uns anos, estamos em 2024, né? Mas daqui uns anos a gente vai falar assim, nossa, vocês lembram que a gente fez um evento para falar de inclusão? Que absurdo! Em 2024 a gente ainda fazendo um evento para falar de inclusão. Lembra como era um absurdo, né? A gente não tratar esse assunto como normal, como é, cotidiano, comezinho. Mas é isso, né? Teve um tempo em que mulheres não votavam, que mulheres eram propriedade, né, de homens. Então, assim, a gente vai aos poucos avançando e que honra estar aqui nessa noite. Gênero e sexualidade, qual é a diferença? Falando aqui sobre esse tema tão importante, eu já vou apresentar nossas convidadas. Aqui ao meu lado está a Maite Schneider, que é especialista em pessoas, diversidade, equidade, inclusão e pertencimento, com MBA em neurociência e comunicação em ambiente corporativo, governança corporativa, especialista em inovação, gestão estratégica e conhecimento. Foi a primeira profissional trans a ser LinkedIn Top Voice, além de ocupar a posição 170 na plataforma entre 75 milhões de usuários do Brasil. Já desenvolveu trabalhos para mais de 2.400 empresas, é TEDx Speaker, embaixadora da Rede Mulher Empreendedora, que é a maior rede de empreendedorismo feminino no Brasil, inclusive foi por eles, né, que a gente se conheceu há muitos anos atrás. É madrinha da Casa Florescer, que é a maior casa de acolhida de pessoas trans de São Paulo, e embaixadora do projeto Mães da Resistência, um dos maiores projetos de acolhimento afetivo para famílias LGBTQIA+. Essa é Maite. Aqui ao meu lado está a Patrícia Porchat, que é psicóloga e psicanalista, professora do curso de psicologia da Unesp de Bauru, coordenadora do programa de pós-graduação em educação sexual da Unesp Araraquara, autora de livros e artigos sobre psicanálise e estudos de gênero. Boa noite, bem-vinda. E também conosco, nossa cereja do bolo, porque a gente tinha conversado aqui com o Maite e a gente ia ter também a Patrícia com a gente, e nas discussões falamos, precisamos ter a Andrea também aqui nessa mesa, que é a Andrea Herskovich, que é pediatra e ebiatra, coordenadora do Grupo Médico Assistencial para a População LGBTQIA+, e da pós-graduação em Medicina do Adolescente do Hospital Israelita Albert Einstein, coordenadora de saúde da ONG Mães pela Diversidade, cofundadora e coordenadora do Espaço Transcender para Acompanhamento de Crianças e Adolescentes Trans do Centro de Saúde Escola da USP, e editora e autora do livro Saúde LGBTQIA+, Práticas de Cuidado Transdisciplinar, e coordenadora do curso com o mesmo nome. Boa noite também, Andrea, bem-vinda. E essa roda eu quero começar, poderia começar com a pediatra e ebiatra Andrea, mas eu quero começar essa roda com a mãe Andrea, para contar um pouquinho para a gente sobre sua experiência, sua vivência de vida. Boa noite. Boa noite. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos que estão aqui. Acho que eu podia começar falando que a pediatra e ebiatra só está aqui hoje porque ela é mãe. Uma coisa que eu tenho muito clara para mim é o quanto meus filhos e as vivências deles e nossas, meu marido está aqui, eu não estou sozinha nessa. Meus pais estão aqui também, não estou sozinha nessa. E o quanto eu pude aprender com eles e o quanto eu mudei minha vida profissional também por conta das vivências com eles. Então, assim, para não contar de 1970, quando eu nasci, vamos começar essa história de quando meu filho nasceu. Eu era residente. Eu estava começando o meu primeiro ano de medicina do adolescente, trabalhando com sexualidade, mas a sexualidade em termos de contracepção, em termos de gravidez na adolescência. Eu estava lá junto a um ambulatório de gravidez na adolescência.
E o Rafa nasceu, lindinho. E ainda criança, a gente começou a perceber alguns gostos um pouco diferentes do padronizado na nossa sociedade. Alguns estereótipos que podem ou não ter a ver com ser cis, não ser cis, ser hétero, não ser hétero, mas que nos trouxe aí uma atenção e alguns gostos por coisas que não eram típicas masculinas. Então, dançar, não gostava de futebol, odiava futebol. Características que a gente foi vendo. E a gente, como casal, nós decidimos que a gente ia respeitar e que a gente jamais falaria, conforme ele foi crescendo, né, se ele tinha uma namoradinha. A gente criou um ambiente onde ele poderia ser quem ele fosse, desde criança. A gente trouxe pessoas LGBT, amigas nossas, mostrando bons exemplos, porque as pessoas fazem questão de mostrar os maus exemplos. A gente mostrava reportagens. Eu me lembro muito bem de quando a Daniela Mercury se separou e se apaixonou por uma mulher com quem ela é casada até hoje. E ela colocou no jornal que o importante era amar as pessoas. E eu me lembro da gente mostrando isso para eles, sem eles terem a menor noção de quem eles seriam, mas a gente queria manter um ambiente inclusivo. Bom, mas aí não fomos só nós que percebemos essas diferenças. E ainda na infância ele começou a sofrer bullying. E foram muitos bullying. Muitos anos de bullying. A ponto de, às vezes, a gente não mandar ele para a escola e a gente ir no lugar dele para falar com a direção. A escola tentava, mas não conseguia. Eu tive que um dia chegar para a escola e eles falaram assim, não, mas a gente já falou para eles que ele não é gay. E eu tive que ensinar que eles tinham que falar e daí se ele for. Então, o que eu percebo hoje, olhando lá para trás, é que nós, como pais, a gente começou a se fortalecer e a defendê-lo antes dele mesmo saber quem ele era. Porque tinha um olhar e uma escuta presente, né, Andréia? E não é racional, isso vem do coração, né? Isso veio da gente como casal, acho que formação que a gente teve. Mas era isso, o amor era acima de qualquer coisa. E saímos brigando por ele mesmo. Chegou um momento em que a gente teve que mudar de escola. Uma escola onde ele foi super acolhido, onde o que era zoado na outra escola, que era o dançar, virou referência nessa escola. Ele dançou na abertura da Copa do Mundo, porque ele dançava bem. Então, deu a virada. E o quanto isso foi importante na vida dele. Quantos anos ele tem? Hoje, 27. Na época, ele tinha uns 13, mais ou menos. Mas o que acontece é que, um dia, a gente esperando, porque, gente, nunca a gente que vai dizer para o outro quem ele é. Né? Então, a gente achava que talvez ele fosse gay, mas a gente não poderia falar isso por ele. E um dia, de madrugada, ele me chama chorando, de madrugada mesmo, eu estava dormindo. Falou, mãe, quero falar com você. E a gente desceu para a sala e ele falou assim, a minha psicóloga hoje, é bom que você está aqui, a minha psicóloga hoje falou para mim que será que eu não estou de rolinho com essa menina tal para esconder que eu sou gay? Gente, isso é uma violência. E ele chorava muito. E eu falava, filho, está tudo bem se você for. Ele falava, eu sei, mãe, que aqui em casa está tudo bem. Mas tudo que eu já vivi sem ser, o que vai ser de mim se eu for? Né? Porque a pessoa só se entende, né? Eu sou gay a partir do momento que eu me entendo. Então ele ainda falava, até hoje eu não era. E já sofri tanto. Então isso me doeu demais, porque não basta ter uma casa acolhedora. Existe uma sociedade fazendo mal ali fora. Faz muita diferença ter uma família que acolha e que traga para perto, porque a gente sabe que a primeira rejeição costuma ser a familiar, e é a que mais dói, não é? Mas não basta. E aí, a partir disso, a gente começou a viver, aí passou um tempo, ele realmente se percebeu como um gay, e eu fui para o Mães pela Diversidade, da onde nasceu Mães da Resistência, e lá eu comecei a conviver com situações, com famílias muito diferentes, sabe, da que eu vivi. Pessoas se sentindo culpadas, erradas, pessoas querendo entender,
pais e mães achando que fizeram errado na educação dos filhos. Que eram culpados pelos filhos serem LGBT. E passei a conviver com pessoas trans que eu não tinha esse contato, como tanta gente não tem. E a partir daí eu resolvi estudar. E fui estudar muito. Fui estudar para entender o que é orientação sexual, o que é identidade de gênero. Fui fazer um curso, acabei trabalhando num ambulatório. Lá eu conheci pessoas, escrevi o livro, muito pela percepção de que o profissional da saúde não sabe nada sobre população LGBT. É mais uma violência que as pessoas sofrem. Às vezes de propósito, às vezes porque eles não sabem, porque não se ensina nas faculdades as diversidades, as necessidades específicas de cada um. E aí a gente resolveu sentar e escrever esse livro, que graças a Deus entrou nas faculdades, está cada vez mais entrando nas faculdades, e esse curso. Aí quando eu achei que estava tudo já tranquilo na minha vida, a minha filha desmanchou um namoro de 2 anos e meio com um rapaz que ela namorava. E um pouco depois ela falou: mãe, hoje eu fiquei com uma pessoa numa festa. Eu falei: essa palavra pessoa eu já conheço. Né? Falou: é uma menina. Né? Falei: que bom, foi bom? Né? Foi legal. Enfim, ela começou a namorar com essa menina e a gente pôde perceber ela mais feliz do que nunca. Assim, né? E hoje ela se entende como uma menina lésbica também. As pessoas falam: o que você sentiu quando ela falou? Meu primeiro sentimento foi preguiça. Óbvio que ela foi super acolhida pela família inteira, mas a gente sentiu e falou assim: ai, que preguiça. Tem que começar tudo de novo, explicar para todo mundo que pode ser que seja genético mesmo. Né? E nas ONGs a gente vê, tem muitas famílias com muitos filhos LGBT, com mais de um filho. E falar para a sociedade, porque aí eu falei: pronto, assinamos para a sociedade que a gente não sabe criar filho, né? Lógico, piadas, a gente já estava fortalecido para isso. E foi assim que eu cheguei aqui. Né? Acabei, não racionalmente, mas acho que o mais importante de tudo foi a gente entender que a gente não ia mudar nossos filhos, que a gente ia mudar a sociedade. Isso é muito. Não adianta você fazer com que alguém não seja ele, porque a sociedade não aceita, não é permitido, pelo menos para a gente. Então, nós vamos tentar mudar a sociedade. Eu sei que eu não vou mudar a sociedade como um todo, mas um pouquinho que eu mude, um pouquinho que a Maitê mude, um pouquinho a gente vai mudar no geral. Né? Essa é a história da mãe. Maravilhosa. Daqui a pouco eu vou acionar a pediatra também, e a pediatra. Maitê, antes de passar a bola aqui para a Patrícia, eu queria saber da sua história, minha amiga. Hoje, a gente olhando para você, eu vejo uma força, uma alegria, uma fortaleza. Conta pra gente como é que foi construir essa mulher. Prazer estar aqui em primeiro lugar, né, com vocês todos aqui, todas. Gente, eu não vou contar a história completa, que já foi contada em muitos lugares, né? Quer dizer, minha história é mais rodada. Imagina, acabei de completar 53 anos agora em novembro, né? Então, é muita coisa, né? Vem da época, que nem você falou, de início dos anos 70, né? Então, bem dessa época sua, né? Então, do mundo sem internet, sem entendimento. Eu sou de Curitiba. Moro em São Paulo há 8 anos, mas sou de Curitiba. Estudei a vida inteira no Colégio Franciscano, né? Que é um dos melhores colégios de Curitiba, chamado Colégio Bom Jesus. Sou de uma família classe média, com todos os acessos possíveis, dos melhores clubes, de tudo que fosse possível em Curitiba. Mas logo cedo, né, eu sou filha do meio, então eu tenho um irmão mais velho, o Guilherme, e uma irmã mais nova, né? Então eu sou a filha do meio. Então, desde cedo, eu sabia mais ou menos o que era ser menino e o que era ser menina dentro dessas brincadeiras. E até então estava tudo bem, porque as brincadeiras, na minha época, ainda bem nisso a gente era mais evoluído, onde a gente morava, pelo menos dentro de casa, que a gente não tinha muito, fora a boneca em si, né? Mas as roupas era todo mundo de shorts e não sei o quê, só na festa que a gente via que daí a menina colocava o vestido, e eu falava: eu quero botar o vestido, e minha mãe falou: não, vamos escolher outra coisa, né? Mas do cabelo, a gente usava um cabelo que era meio a gente chamava de juruna na época, que era do índio juruna, né? Que a gente usava um cabelo
cabelo que era mais lá, maiorzinho, com balanço, assim, que parecia que botou uma panela no cabelo. Então, para mim, estava tudo bem aquilo, até que com 6 anos de idade, nesse colégio, eu estava saindo do jardim, indo do pré para primeiro ano, né, que a coisa começa a ficar séria. E daí todos os meus amigos e amigas, ou que eu achei que eram amigos e amigas meus naquela época, se juntaram na hora do recreio, na hora do intervalo, começaram a bater palma e me chamar de Mariquinha. E não tinha Google, que nem eu falei, né? A gente não tinha, vou pesquisar o que é Mariquinha. E eu não sabia naquela época o que era Mariquinha com 6 anos de idade. E eu achei que era um título, que era uma glória, porque eu falei, gente, está todo mundo feliz, me aplaudindo, né? E daí eu entrei na festa e comecei a girar no meio de todo mundo, feliz, veio gente de outras turmas que eu não via, eu falava, gente, eu sou um sucesso, que delícia ser Mariquinha. Até que veio a inspetora do colégio, a dona Neuza, né, a zeladora do colégio, era muito braba, e ela chegou e falou, vocês não podem fazer isso, todo mundo para sua sala, volte para sua sala. Eu falei, gente, está com inveja? Só porque eu estou fazendo sucesso, né? Jurando, que era comigo e por causa do sucesso que ela estava invejosa, né? Mas não, ela estava me defendendo do primeiro bullying, que eu não sabia nem na época tinha o nome de bullying ainda, né? E me chamando para ir para a sala. Eu fui para a sala, mas meu pai ia pegar a gente, nós 3 fizemos no mesmo colégio, né? Eu, Gui e a Sá. E meu pai sempre quer buscar a gente, né? Quem é pai, mãe aqui de um ou de mais filhos sabe, né? Então a primeira coisa que a gente pergunta quando vai buscar é tipo, e aí, o que vocês aprenderam de legal? O que teve, né? E quem é filho único, filha única não vai saber, mas quem tem mais irmão, irmã, sabe que você fica disputando com o teu irmão, com a tua irmã, né? Você quer te contar o dia mais Power Ranger, Mega Blaster, assim, porque você quer o olho brilhando do teu pai e da tua mãe naquela disputa entre irmãos, né? E meu pai sempre começava, né? Imagina, Curitiba, aquele meio super fechado, machista, tudo, sempre começava pelo primogênito, pelo meu irmão, que era o primeiro a contar do grande dia dele. O meu irmão nunca foi, até hoje, né, muito adepto a estudo, né, o Gui. Então, o Gui sempre contava coisa de esporte, que eu detestava, né? Porque eu era péssimo em esporte, mas o Guilherme sempre contava. E, para mim, eram histórias sempre iguais, porque era sempre 1 gol, 2 gols, 3 gols, fiz isso, rasteira, caiu, gol, não sei o quê. Eu falava, gente, né? E não bastava contar o gol, ele contava a história inteira. Eu falei, gol? Ele falou, não, ali eu só tropecei. Eu falei, que horror, né? Aquela coisa, para quem gosta de futebol é prazeroso, mas para mim era uma agonia que não terminava nunca, só no gol. Então o Guilherme contou do dia dele, a segunda pessoa seria eu, que na época era Alexandre. E daí eu falei, não, deixa a Sabrina contar. Né? Então passei o meu direito de ser a segunda para minha irmã, porque eu queria fechar. Eu falei, gente, arrasei muito naquele colégio hoje, então eu quero ser a última para não ter para ninguém. Minha irmã tem 2 anos a menos, né? Então minha irmã estava no jardim ainda, né? No jardim 1 ou 2 lá, tudo. Então não faz nada, no jardim você dorme quando quer, né? Faz uma massinha, né? E dela contando, nesse dia eu tinha feito uma coisa de ginástica olímpica, tudo, que realmente eu achei bem incrível. Eu falei, uou, que incrível, sabe? Mas que pena que meu dia foi um pouco melhor. E você, eu falei, então eu parei aquele colégio. Como assim? Eu falei, não, estava eu na hora do recreio, tal, vieram todos meus amigos, começaram a bater palma, me chamar de Mariquinha, veio gente em volta, até que veio a inspetora muito invejosa, mandou todo mundo parar, um absurdo, porque eu estava fazendo o maior sucesso. Daí meu pai freou o carro, né? Olhou com o olho que eu conhecia, que era o olho quando meu pai nunca bateu na gente, mas é aquele olho de quando ele ficava bravo, assim. Ele virou para trás e você fez o quê, Alexandre? Eu falei, pai, a única coisa que eu podia fazer, pai. Eu girei, pai. Eu girei muito, pai, porque eu sou a Mariquinha do colégio Bom Jesus. E toda feliz, contando, jurando que ia ser aplaudida, que naquela cena do colégio. A única feliz era minha irmã, que falou, nossa, pai, eu também quero ser Mariquinha. Não sabia o que era. Coitado, foi fazer psicologia depois, né? Sabe, não se formou em psicologia, porque deu bug na cabeça da pessoa. Meu irmão mais velho sabia o que era Mariquinha. Meu pai só fechou a cara e viu que ficou bravo, não me falou o que era, mas chegou em casa, chamou minha mãe, mandou todo mundo para o quarto, me chamou e falou, a partir de amanhã vai cortar o cabelo do Alexandre, vai colocar o Alexandre no judô, no escotismo, ele vai fazer tudo o que o Guilherme faz, para que não tenha mais esse problema. E aí ele me colocou no judô, me colocou no escotismo, só me falando que tipo imita teu irmão, porque senão você vai fazer isso que eles fizeram com você não foi piada, isso foi uma sacanagem, daí eu soube que não eram meus amigos, então eu fui até o final desse colégio, porque lógico que eu não queria voltar para o colégio, mesmo sendo o melhor colégio, porque eu vi que não eram amigos e amigas minhas, mas era o melhor colégio de Curitiba. E meu pai falou, se já vai ser ruim para você, se tem estudo para qualquer pessoa, se tiver com estudo vai ser um pouco menos difícil para você, então você vai continuar nesse colégio. E onde eu me formo, né? Na época era 2º grau, não era nem ensino médio que a gente falava, né? Era 2º grau, então eu fico até o final com 2 amizades, eu lembro bem, porque eu só tive 2 amizades o tempo inteiro, e foi nesse colégio que eu aprendi o quanto seria fácil, porque você ser a Mariquinha de um colégio religioso, vocês imaginam que não é a coisa mais fácil do mundo, né? Com aula de religião, que a religião era feita para mim, né? Tipo, viu que não deitarás com outro homem? E eu falava, gente, né? Viu? Então todos os pecados e culpas eram ditas para mim, mesmo tirando 10 em religião. Então ainda tinha essa questão de culpa cristã em cima de mim, lógico que não foi legal esse período, porque
com 2 amizades, como eu disse, porque ninguém me chamava para festas de final de ano, festas de aniversário, porque ninguém queria a mariquinha do colégio. Eu entendo esses amigos e amigas hoje. Mas na época era muito complicado essa situação toda. Eu tento suicídio a primeira vez chegando a 13 anos e outra vez chegando a 15 anos, um pouco antes de sair do Colégio Bom Jesus, então passando por 2 tentativas de suicídio, ainda criança, porque eu me sentia muito errada, eu me sentia suja, eu me sentia aquilo que a religião falava de ser pecaminosa, de ser não digna e de não entender o que acontecia. Foi na 2ª tentativa de suicídio que meu pai me leva, através da minha tia, num terapeuta, para entender, porque meu pai tinha esse pensamento de onde foi que eu errei. Se eu eduquei o Guilherme da mesma maneira, por que é assim? Eu não sabia explicar, porque não era só dizer, eu sou menina, eu sou igual a Sabrina. Porque não tinha, que nem eu falei, internet. A gente não sabia nem nome que dá para isso, porque não tinha literatura. Então, eu não sabia que nome dá. Eu só falei, eu não sou, pai, eu só sei que eu gosto de brincar com as coisas dela. Eu tentava brincar com meu irmão, por exemplo, no judô. Era engraçado, porque eu fiz 10 anos de judô, né? Hoje, coitado de quem tentar ganhar de mim na luta de chão, né, gente? Porque vai ficar para trás, serviu de alguma coisa, né? O escotismo, então, eu arei uma panela que nem ninguém, né? Mas no judô, eu tentava me aplicar golpe. Enquanto derrubava meu irmão no chão, por exemplo, meu irmão voltava com mais raiva daquele tatame, querendo lutar. Quando vinha alguém lutar comigo, eu falava, nem morto, o cara não lavou nem o kimono, que kimono sujo. Daí todo mundo começava a rir, eu começava a chorar e já sabia o que contar para o meu pai. Ou seja, eu não conseguia imitar meu irmão. Né? No escotismo, a mesma coisa. Todo mundo queria subir, escalar a coisa. E eu não, eu gostava de cuidar da cozinha. Porque cozinha lá em casa, só minha mãe e minha irmã que podiam limpar. Meu pai não deixava os meninos limpar, porque era tarefa de mulher na minha casa. Eu era louca para limpar. Então, no escotismo, eu podia limpar, porque ninguém queria limpar, ninguém queria essas tarefas, entre aspas, mais de casa, né? Ninguém queria ficar limpando. Então, eu limpava, plantava jardim em volta da barraca. Daí todo mundo começava a rir. Plantou jardim, não deixava entrar com o tênis sujo. Eu falei, eu limpei aquela barraca, ninguém entra com o tênis sujo. Daí começavam a rir de mim. Logicamente, contavam para o meu pai, falou, por que você fez isso? Por que você não foi escalar? Eu falei, porque eu não gosto, pai. Ninguém queria fazer aquela atividade, eu fiz, pai. Então, para mim, coisas que eram, entre aspas, naturais e normais, que eu comecei a ver que era errado através dessas brincadeiras do olhar do outro. Com 15 anos, meu pai me leva, então, para tentar entender. Lá em Curitiba tem um médico muito famoso que trata de casos de pessoas intersexo, né, de pessoas, para quem não sabe, que tem cromossomas tanto de um lado ou de outro, que tem essas alterações, etc., né? E daí me levou nesse estudioso que já tinha ouvido falar, mas não tinha especialidade neste ramo, e me indicou para uma outra pessoa que depois de mais de 2 anos de terapia, então eu estava chegando com 17 anos, mais ou menos, e depois de muitas reuniões ele chamou minha família e falou, mas tem uma pessoa transexual, né, seguindo o F64, e daí foi explicar, e ele foi explicando, e fui ficando cada vez mais assustada com aquilo, porque na minha época, imagina, a gente está falando isso, né, 1990, né, era tudo muito distante, então não tinha como é hoje, né? Os tratamentos, como tem o SUS, uma equipe multidisciplinar, nada. E ele começou a falar, e eu... Não, então, se é só o meu cérebro, faz uma cirurgia para mudar o meu cérebro. Eu quero ser que nem meu irmão, se o resto está tudo certo, se é só uma parte, é só a cabeça que pensa, então muda se o resto do corpo está certo. Não existe, Maitê, não muda a cabeça. Eu falei, não, mas tem que mudar, porque eu não vou ficar fazendo isso. Porque ele falou, não, é para a vida inteira, ficar tomando hormônio, ficar fazendo não sei o quê, e é dinheiro, porque é fora do Brasil. Eu falando só aquilo me assustando. Né? E daí ele falou, mas fica tranquila que acreditava-se nesse número na época, né, que varia muito. Ele falou, olha, uma a cada 10 mil, 100 mil pessoas é trans também. Eu falava, gente, deve ter umas 15 em Curitiba. Daí eu andava, por um lado, foi feliz, porque eu falava assim, gente, andava na rua e falava, será que é trans, será que é trans? Só de sentir que não era o ET, que não era sozinha, porque era como eu me sentia na época, né, do Bom Jesus, desse colégio. E daí eu comecei, e daí meu pai falou, não, vamos contratou um plano de saúde, começou a ficar do lado, e foi a única pessoa do meu lado, porque com a minha mãe tive uma grande dificuldade com a minha mãe, porque minha mãe achava que tudo isso era culpa dela, porque ela achou um médico, mais uma vez, infelizmente, que falou que ele seguia e segue até hoje, esse médico, infelizmente, segue essa teoria de que quando a mãe tem um filho e o primeiro é masculino e ela quer que o segundo seja uma menina, ela emite muito hormônio de estrogênio feminino e acaba no hipotálamo, afetando a estrutura do hipotálamo da criança e a chance de ter crianças transexuais. E minha mãe, logicamente, queria, por coincidência, minha mãe só queria ter um casal, porque meu pai só terminaria de ter filhos quando tivesse uma menina. Então, quando o Guilherme foi o primeiro, ela falou, que vem a menina, e achou um médico que falou isso, ela se culpou
culpava que ela era a causadora da minha transexualidade ainda por causa desse médico. Então, eu falei, nossa, né? Então, foi muito difícil a situação dela se culpar. Fiquei 10 anos sem falar com a minha mãe em vida e de achar que pai e mãe têm obrigação só de olhar para a gente saber, né? Que a gente acha que pai e mãe são super-heróis que olha para a gente. Eu sei. Não, pai e mãe são pessoas que erram, mesmo tentando acertar, né? E eu achava que ela só de olhar tinha que saber, e eu falava, gente, quantos erros por falta de diálogo, por falta de dizer, por falta de eu não saber o que falar, e dela achar que também tinha que saber tudo sem saber. Então, começou o meu vórtice, sabe, Petra? Começou através dessa loucura de um mundo que não tinha palavras para me definir, então eu não conseguia me colocar, né, desse lugar, mas, ao mesmo tempo, com um pai que chegou do meu lado e falou, pera, mesmo não entendendo, eu estou do teu lado. Uma pessoa que eu falei para o meu pai ainda, né? Meu pai agora, dia 1º de dezembro, completa 4 anos que não está aqui. E foi, sem dúvida, a pessoa mais importante da minha vida. E ele chegou para mim e falou assim, nossa, você me ensinou o que é amor incondicional. Ele falou, Maitê, não existe amor incondicional. Lógico que o amor que eu tinha por você era totalmente condicionado à tua felicidade. A condição do meu afeto por você e do meu amor é a tua felicidade. Não é qualquer coisa. Se um dia eu ver que alguém, qualquer coisa, o que você mesma não está fazendo para você, eu vou interceder. Então, não é incondicional. Tem condição de ser a condição da tua felicidade. E, com isso, eu aprendi a me amar, me conhecendo, me respeitando. E, quando, com 17 anos, depois disso tudo, meu pai me deu a primeira cópia da chave de casa, porque eu não conseguia mais morar com a minha mãe, dessa situação insustentável, que demorou 10 anos, que eu contei para vocês. Ele era engenheiro civil, e ele criou uma parte do escritório, que ele já estava se aposentando, e falou, aqui vai ser tua casa. E nessa casa, quando ela me deu a chave, só entra aqui quem te aceitar, seja da tua família ou não. E começou a minha vida, no começo, muito ruim, porque, lógico, eu não sabia, acho que foi eu acabei sendo uma das primeiras décadas que eu não sabia me maquiar, não tive uma estrutura, não tinha tutoriais na internet, não tinha nada. Eu fui criar o primeiro site de diversidade na internet, eu entrei em 96, e em 97 eu criei o primeiro site de diversidade junto com o Mix Brasil, que foi o Casa da Maitê. E é um site que ficou muito conhecido durante muito tempo, mas nesse delay entre 90 e 97, eu fui descobrindo sozinha as coisas, né? Então, e meu pai sempre do lado, e todo mundo tirando sarro do meu pai, sabe? Meu pai falou, é minha filha, e eu vi que todo mundo ficava, e meu pai bancando aquilo de estar do lado, mesmo com gente de família contra. E eu falei, gente, a importância de você ter alguém do lado, entende? Eu consegui fazer 3 faculdades, tenho 4 MBAs hoje em dia, por causa do meu pai, entende? Que não me deixou desacreditar de mim, que continuou acreditando até quando eu tinha desistido, entende? Então, ao mesmo tempo foi muito difícil, eu pude ter a sorte de, através do amor, conseguir ressignificar e ver que está tudo bem, mesmo a gente vivendo numa sociedade que, infelizmente, não nos coloca como possibilidade a escolha. A gente fala tanto da liberdade, que tem isso como um bem tão grande, a liberdade. E eu vou concluir só esse pedaço com uma frase que eu li esses dias, que acho que tem um pouco a ver com o que você falou, que uma pessoa me disse assim, Maitê, a gente tem 2 vidas só. E a segunda começa quando a gente descobre que só tem uma. E Cora Coralina tem uma frase dizendo que nessa vida, então, que a gente sabe que só tem uma, mesmo a gente acreditando que tem várias, a gente pode ser 2 coisas. Uma é ser quem a gente é, e a segunda coisa é ser quem a gente quiser. Só que a gente só pode ser quem a gente é e quem a gente quiser se a gente se permitir se conhecer sem vergonha, se conhecer na sua essência. Por isso que eu falo que uma das melhores coisas de ser trans, que durante muito tempo para mim foi até querer tirar minha vida, foi a capacidade de me autoparir. Para além do nascimento. Nascer é isso que todo mundo fez e está aqui, né? Nascimento é isso. Nascimento, quantas pessoas daqui escolheram o nome? Olha, nós temos bastante gente que escolheram o nome. Olha, privilegiadas que escolheram nome, porque geralmente nem nome vocês escolheram. Olha que pessoas infelizes. Olharam para uma barriga, na minha época nem tinha uma, né? Porque hoje em dia você consegue ver através de 5D, sai em gesso, molde. Você ainda fala, acho que lembra, parece eu, na minha época não tinha, no escuro mesmo, né? Eu falava, gente, juntava o nome do vô com a avó, de um bisavô que se queria homenagear, de um jogador de futebol, etc. A gente não escolheu nada, a gente não escolheu roupa que queria usar, então durante muito tempo era a roupa que teu pai e tua mãe queriam, em muitas famílias profissão e outras com quem você ia casar. Então, quer dizer, eu tive a sorte de nascer. É ir além disso, parir o ser humano que a gente é, que a gente nasce com esses adesivinhos, alguns até a gente gosta deles. Não que a gente não tenha que gostar das coisas que nos dão, não é isso, não é sobre isso. Mas é a gente olhar isso. Será que eu gosto disso ou será que eu sou isso por questões que me impuseram?
Este processo de autoparimento hoje é uma das coisas mais lindas que eu tenho de ser uma pessoa trans, entende, Petra? Que foi poder, através de muito sacrifício, tirar pedaços que não eram meus, acrescentar coisas que vim, nessa coisa bem de metamorfose mesmo. E hoje em dia eu olho para mim e falo, eu sou esse ser humano que estou toda hora nesse lifelong learning, nesse processo de aprendizado, conhecendo, abrindo novos espaços, explodindo novas situações, e foi por ser trans que eu pude isso, entende? Fazer isso através de militância, entende? Hoje em dia eu desenvolvo trabalhos em mais de 2.700 empresas, justamente deixando essas empresas, que são lugares tão rígidos e normativas, muitas vezes, um pouco mais humanos, entende? Porque diversidade que eu trabalho nas empresas não é querer que as pessoas sejam como eu sou, e sim que elas sejam como elas são, entende? Entendendo que diversidade, quando eu falo, não é ser gay, ser lésbica, ser trans, ser mais 50, ser cara... Não, isso aí faz parte das características nossas. Quando eu falo de diversidade, eu falo de humanidade. Nós somos mais de 8 bilhões de pessoas, nós somos mais de 8 bilhões de diversidades, ninguém é igual a ninguém. Você sabe o que é gêmeo univitelino? Sabe o que é? Que é aqueles idênticos na mesma placenta? Até eles têm impressão digital diferente. Até gêmeo univitelino, olha como a natureza é sábia, parece igualzinho, mas impressão digital é diferente. É a diferença que nos une enquanto humanidade. É esse o meu trabalho, de mostrar que está tudo bem ser diferente, e a força das diferenças é que torna o potencial da nossa humanidade. Se a gente está hoje aqui, não é por conta da nossa igualdade, é por conta das diferenças que a gente tem na vida. Então, esse é um startzinho para a gente... Nossa Senhora, meu Deus, que coisa maravilhosa. Patrícia, diante desses depoimentos mais do que maravilhosos, eu queria te perguntar assim, qual é a fronteira, né, que a gente tem que atravessar hoje para entender esse mundo de respeito? Quais são os dilemas que você vê aí na vida real, diante dessas histórias, né, da vida real, que a gente tem que ultrapassar? Seja na linguagem, né, a Maitê falou, não tinha palavra para me definir, e não tem palavra ainda para definir muitas pessoas, e a gente erra nas palavras para definir as pessoas muitas vezes também, né, na linguagem a gente exclui o tempo inteiro. Qual que você vê que é a fronteira que a gente precisa atravessar hoje, talvez em relação aos tabus, em relação desde a infância, essas exclusões pequenas e grandes? Quais são essas fronteiras? Pergunta difícil, mas interessante. Então, bom, boa noite, né? Enfim, obrigada aí pelo convite para estar aqui, e um prazer também poder escutar, né? Escutar a André, escutar a Maitê, eu acho que são histórias incríveis, né? E que talvez sejam muito incríveis porque a gente vê uma espontaneidade naquilo que vocês falam, né? De coisas que vocês sentiram ali na vida de vocês, com seus filhos, com a sua família, bom, Maitê, na pele, no corpo, na cabeça e tudo mais, né? E eu acho que, enfim, eu vou chegar, né, na resposta à pergunta que você me fez, falando um pouco, acho que de um outro lado, que é o lado da minha experiência, o lado, né, como psicóloga, como psicanalista, que vai receber no consultório, acho que muitas famílias e muitas pessoas LGBT que não tiveram, né, essa facilidade, né, que não tiveram essa condição de ter um pai que, apesar de querer um jogador de futebol, foi extremamente dedicado e amoroso aí, né, na construção da sua felicidade, né, ou, enfim, como a Andrea falou, né, junto com o marido, essa generosidade de entender que filho e filha não são cópias da gente, né? Mas que são pessoas que nasceram para o mundo e que vão viver o que tiverem que construir a partir daquilo que sentem, né? Da maneira como se relacionam com as outras coisas, né? Mas não costuma ser assim, né? Eu acho que, bom, estatisticamente é difícil dizer, mas eu tenho quase certeza, né? Que, enfim, a maioria das famílias tem extrema dificuldade de lidar, né, com a diversidade, e aí a diversidade talvez no sentido geral, não só uma diversidade sexual, uma diversidade de gênero, mas uma diversidade em relação a uma escolha profissional, né, em relação a caminhos, né, que os filhos tomam na vida, né. Então, a gente, no consultório, eu
já recebi, né, pessoas que tinham fugido de casa, que tinham sofrido violências verbais ou violências físicas por parte da família, né? Pessoas que tinham uma autoestima baixíssima, então se imaginavam também incapazes de poder, sei lá, né, encontrar um par ao longo da vida, ou fazer um trabalho onde se realizasse profissionalmente, ou de ter amigos, a não ser talvez numa comunidade muito pequena, né? Então, enfim, né, com a questão de saúde mental agravada por conta desse sentimento de rejeição, que às vezes até nem era tão forte assim, mas eu acho que a própria internalização da ideia de um ideal, né, de uma pessoa cisgênero, né, heterossexual, já coloca ali uma espécie de nível com o qual, né, a gente fica se medindo e dizendo: eu não sou isso, eu nunca vou ser, isso é o que esperavam de mim, e sem às vezes saber até o que os pais pensam, né, ou o que os pais fariam ou se disporiam a fazer, né? Então eu acho que a gente tem um trabalho, né, muito importante, só que eu acho que é um trabalho constante, eu acho que é daqui para sempre, eu não vejo esse progresso no sentido de dizer: a sociedade está cada vez mais inclusiva, né? Então daqui a um tempo a gente vai até olhar para trás e vai dizer: puxa vida, a gente precisou falar disso, né? Eu acho que tem coisas que a gente tem que falar a vida inteira, né? Eu acho que se a gente olha para a história da humanidade, a gente vê que há uma espécie de montanha-russa, momentos mais liberais, momentos de maior abertura, né? Enfim, de convivência com a diferença da humanidade, e momentos de fechamento, né? Então a gente passa por políticas diferentes, a gente passa por momentos culturais diferentes, né? Então, quando a gente olha para isso, a gente percebe que, de alguma maneira, em relação, né, às diferenças, o nosso movimento, a nossa luta para que as pessoas aceitem que somos todos diferentes é constante, né? E isso vale para a questão LGBT, isso vale para inúmeras outras questões, né? Então, acho que o que está em jogo é como é que a gente trabalha com a família, com as escolas, né, com a sociedade num sentido maior, a ideia de que a questão do respeito ao outro, né, é os direitos humanos, se a gente quiser dizer, quer dizer, do direito de cada um ser o que é, né, é algo que é o mais importante e o mais difícil da gente conseguir, né? E aí o problema é: por que é tão difícil a gente aceitar a diferença, seja ela qual for, né? Então, acho que tem uma questão narcísica, que é: eu quero que alguém seja igual a mim, né? É isso que eu gosto, é essa maneira com a qual eu me entendo. Eu acho que tem uma questão de que muitas vezes a gente constrói a nossa identidade por oposição a alguma outra que a gente desqualifica, que a gente acha menos saudável, que a gente acha, enfim, que não é tão interessante, né? Ou que a gente quer dominar, se a gente for pensar a história aí de história de dominação, de guerras, de colonização e tudo mais, né? Então, acho que trabalhar com essa ideia de que o outro é diferente de mim, eu diria que hoje é o cerne do meu trabalho, né? Eu trabalho muito com jovens LGBT, principalmente jovens trans, né? Mas eu também trabalho com jovens na universidade, né? Então a gente vê que numa certa idade, crianças justamente fazem esse movimento de que eu não aceito o outro, eu não aceito a diferença. Acho que quando são jovens tem um pouco mais de abertura ali pelos 17, 18, 19, 20 anos na universidade, em alguns meios, né? Essa diferença é mais possível de ser aceita. Nas famílias, já de novo há um fechamento, né? Porque são os meus valores, os nossos valores, aquilo que a gente quer transmitir, aquilo que a gente acredita, aquilo que guia, né, a nossa percepção do que deve ser importante e saudável numa família. Então é como se as famílias tivessem muita dificuldade de pensar: meu filho e minha filha podem discordar completamente do que eu planejei, do que eu imaginei, né? E buscar um outro caminho que eu posso até achar estranho ou esquisito ou errado, né? E aí a questão toda é justamente essa, né? Eu aceito que essa outra pessoa possa ser feliz de uma maneira diferente da minha,
né? Então, acho que esse é o grande trabalho, né? Junto às escolas, junto às famílias, né? Principalmente essas famílias que não suportam, né, um filho que é tão diferente assim. Né? Antes de passar a bola para a Andréia de novo, eu queria te perguntar como que deve ser esse acolhimento, tanto a pessoa com ela, quanto as famílias. Como é que você vê? O que deveria ser esse acolhimento? Eu acho que tem uma coisa fundamental que é entender que as famílias estão angustiadas, né? Que as famílias, enfim, têm medo, têm suas fantasias do que pode acontecer, né? Tem aí uma espécie de tombo, de susto, né? Eu acho que é muito importante poder escutar essa família e devagarinho trabalhando com elas, né? Bom, mas que susto é esse? Né? O que você entendia como sendo, né, a sua, sei lá, o seu projeto para esse filho, para essa filha? Quer dizer, eu acho muito complicado bater de frente, né, com uma família que está num processo de compreensão. Por outro lado, há que se garantir totalmente a defesa dessa filha e desse filho, né? Porque muitas vezes corre risco, inclusive riscos sérios, né? Então, eu acho que a gente trabalha um pouco nessa encruzilhada, né? Que é dar espaço para essa pessoa LGBT que está, enfim, né, no seu próprio movimento, mas sinalizando também que tem tem uma negociação, tem um acordo, né? Tem um percurso, né? Se o jovem já saiu do armário, a mãe e o pai demoram um pouco mais para sair, mas vai ter que sair, né? Então, acho que é uma posição de acolhimento e empurrar ao mesmo tempo, né? Eu te escuto, mas eu te empurro, pensando um pouco em relação à família. Eu te empurro porque essa é a tua realidade, né? Assim, teu filho, tua filha é diferente de você, você vai fazer o quê? Né? Você vai manter uma situação de exclusão, até porque tem um cenário que começa pelo preconceito, né? Caminha para a violência, né? Vai para a expulsão, para a exclusão, muitas vezes para uma surra, né? E muitas vezes, assim, realmente um rompimento de relação. E aí a gente vê histórias terríveis, a Maitê deve conhecer milhares delas, né? Enfim, de pessoas trans ou pessoas homossexuais também, que já viveram uma situação muito radical de exclusão, né? E acho que, de novo, o que eu digo para você, né? Quer dizer, é uma luta constante, é um trabalho constante. O trabalho pelo reconhecimento de que existe uma alteridade em relação à vida de cada um de nós é um trabalho contínuo. Sabe que eu fico muito com eu queria perguntar, eu acho que eu vou jogar para a Andréia, depois eu quero sentir da Maitê. Claro que a gente tem todas essas fronteiras, mas, de novo, a primeira pergunta é: você foi estudar, né, Andréia, depois de tudo isso que te aconteceu? É culpa dos pais? É culpa dos pais e das mães isso que acontece? E na sequência eu tenho uma outra pergunta. Sim. Preciso falar? Não, gente, não é. Tá? O que a gente sabe... Posso responder a pergunta né? A sexualidade e gênero são a mesma coisa? Não são. Orientação sexual, então, é porque eu me atraio, né? A atração afetivo-sexual, então eu falo que é o coraçãozinho, é o sentimento. E a identidade de gênero é como eu me sinto, né? Tá aqui. Quem eu sou, independentemente de quem falaram que eu era lá na maternidade. E o que a gente sabe hoje, eu tenho certeza que ainda tem muita coisa para se estudar, mas é que ambas, tanto orientação sexual como identidade de gênero, têm uma gênese biopsicossocial. Tá? E a gente sabe que existe hoje uma influência intraútero, que não é eu queria ter um menino ou queria ter uma menina, né? Influências genéticas, hormonais, cerebrais, que fazem uma massinha com uma possibilidade de uma diversidade. As vivências que essa pessoa vai ter depois que ela nasceu vão moldar essa massinha. Tá? A questão de falar do biológico é uma questão delicadíssima. Porque você mesma pensou, se é o meu cérebro que está errado, por que eu não opero? Então, quando a gente começa a estudar isso, a gente tem que entender que a gente estuda para entender o comportamento humano,
E a própria Organização Mundial da Saúde fala, jamais com fins de eugenia. Nós sabemos muito bem o que é eugenia aqui. Né? E se a gente sabe que na nossa história media-se distância de orelha, distância de olho, tamanho de nariz, para falar que a pessoa era ou não judia e acabar com uma raça inteira, quando você fala de biológico, é tão perigoso quanto. Porque as pessoas podem pegar determinadas coisas e partir para esse mesmo movimento. Então, precisa ficar muito claro que quando a gente fala de biopsicossocial, é um estudo de comportamento e que jamais pode ser usado para qualquer tentativa de modificação ou de eugenia. Mas é isso, existe uma coisa que independe de criação, independe de pai, independe de mãe. Se vocês pensarem, quase todo mundo, todo LGBT, QIAPN+, é filho de um casal hétero. Eles não aprenderam com ninguém, né? Porque pensar, porque é filho de 2 homens, obviamente figurou isso aí, né? Não, gente, não pega, não é contagioso, não é aprendido. E é muito, muito violento você forçar alguém a ser o que não é. Tá? Então, é mais ou menos por aí. E eu talvez queria jogar para a Maitê essa questão, acho que mais me angustia, que às vezes eu não consigo nem trazer para a linguagem. A gente está discutindo aqui essa questão não porque ser LGBTQIA+, seja um problema. Não é um problema ser ou questão de orientação ou a questão... A gente está discutindo o problema da sociedade, que é a dificuldade de lidar com diversidade. Como é que é isso, Maitê? Inclusive dentro das empresas. Posso só completar uma coisinha que agora eu lembrei que você falou. Quando a pessoa fala de culpa, toda vez que eu falo com famílias, porque eu também trabalho bastante com famílias, as pessoas chegam de fato culpadas. Mas o que a gente precisa entender, algumas acham que é um erro, mas o real sentimento que eu vejo nas famílias é a culpa de ter errado, entre aspas. É horrível, porque quando você fala culpa parece erro, e nossos filhos não são erros, mas é uma culpa de se eu errei e ele vai sofrer porque eu errei. É uma culpa pelo que você está predispondo na cabeça das pessoas, o sofrimento, as vivências difíceis dos filhos. Não é uma culpa dizendo ele é um erro. É eu errei e ele vai sofrer. Né? As famílias que já têm dá um primeiro passo de procurar qualquer profissional de saúde para ter uma compreensão, já é um primeiro passo. Né? E essas famílias chegam com muita culpa, mas muitas vezes é a culpa do ele vai sofrer porque eu fiz alguma coisa errada. E aí, como é que é essa construção, Maitê, inclusive dentro das empresas? Porque talvez essa questão que você mesmo trabalha dentro das empresas com a diversidade, com essa cultura humana, cultura de ser humano, né? Você até mencionou isso. Como é que é esse trabalho? Do entendimento de que não há nenhum problema na pessoa. O problema que a gente discute aqui hoje é a maneira como a sociedade ainda é excludente, ainda bota a culpa em quem não tem culpa nenhuma e quer achar um bode expiatório. Como é que é esse teu trabalho? E acho que os diversos trabalhos que a gente pode fazer, né, diante dessa consciência mesmo. Eu acho que é bem isso que você falou, né? A gente estava até conversando um pouquinho antes ali da gente falar, né, amiga, que eu falei numa entrevista, que ela falou, eu vi isso, daí vim aqui até por conta disso que você falou, que eu falei, até estava falando negócio de emprego numa entrevista que eu dei recentemente, e daí eu falava, tomem cuidado, né, falando uma dica para as pessoas trans no primeiro emprego, e uma delas que eu falei, uma das dicas que eu falei foi cuidado para você não aceitar qualquer coisa durante muito tempo. Porque quando você aceita qualquer coisa durante muito tempo, em pouco tempo você começa a se sentir qualquer coisa. É difícil falar isso para pessoas trans, porque a gente, infelizmente, ainda está falando de uma empregabilidade mísera, né? Como se fosse quase um favor feito pelas empresas, mesmo quando premiadas em diversidade, equidade e inclusão. A gente está falando de pessoas extremamente vulnerabilizadas e vulneráveis pelo sistema, que aceitam realmente qualquer coisa para conseguir ter o que pagar, para conseguir ter o que sair de casa, para não conseguir continuar sofrendo violência dentro de casa, como muitas vezes acontece com pessoas trans, como a amiga falou.
Então, quando eu falo isso, eu fico até com medo, porque parece um lugar, logicamente, muito elitista, minha, de conforto, por estar numa situação confortável, para dizer, não aceite, espere vir a boa, para você daí aceitar a boa, sendo que a pessoa não está tendo o que comer, então fica muito difícil você dizer não aceite qualquer coisa, para senão se transformar em qualquer coisa. Porque o que essa sociedade muitas vezes quer é transformar você no azeite, no óleo dessa engrenagem que fica girando em função desse status quo, que muitas vezes coisifica as pessoas. E não é só coisifica trans, coisifica todo mundo. Ela não faz isso só comigo que sou trans. Talvez ela faça com mais força comigo que sou trans, faça com mais força ainda se você for trans e preta, se você for trans, preta e periférica, pobre e mais de 50 anos com alguma deficiência, vai ser pior ainda, porque a gente sabe que quanto mais marcadores que te colocam em exclusão, mais excludente vai ser a aceitação tua e a inclusão, mesmo em vagas afirmativas e empresas premiadas. Mas ela não faz só com a gente, ela faz com todo mundo. É importante a gente falar de diversidade, porque até para o CEO, imaginemos um CEO, né, eu trabalho com muita empresa, a maioria multinacional, imagina um CEO, que normalmente são homens brancos, heterossexuais, acima de 50 anos, que tiveram seus privilégios, que muitas vezes acreditam ser naturais, enfim, e que acreditam nessa sociedade meritocrática. Não vou discutir isso agora com vocês, porque é uma conversa muito profunda para a gente conversar, e não é o ponto, mas imagina até essa pessoa, que está lá, no meio aqui, a gente está perto da Paulista, vamos colocar aqui uma firma aqui dentro da Paulista, né, que daí fica mais próximo da gente, para ver que não está tão longe aqui, né? Esse CEO está lá e ele até acha certo, né? Ele até tem uma filha mulher, e normalmente os CEOs com filha mulher são um pouco mais generosos para conversar de diversidade, porque ele fala, putz, eu só tenho uma filha mulher, e agora para quem eu passo nesse mundo machista, como é que eu vou vender ela para o conselho, essa filha, inclusive, para me substituir? Então, eles são um pouco mais sensíveis, né, nas conversas sobre diversidade, mas até esse CEO que acha a diversidade ok, mas que não coloca como um princípio de luta. Ele é tipo, ó, sobrou budget, coloca ali, então, para trazer uma palestrinha de diversidade. Então não é um contra a diversidade, até acha legalzinho, mas se tiver verba, né? Vamos para outras coisas antes. Esse CEO sai apressado, né? CEO tem sempre 2, 3 telefones, sai apressado, correndo na Paulista, Paulista sempre movimentada, muita gente, putz, atropelado. Nesse atropelamento, ele perde o movimento das pernas e ele vai ter que, infelizmente, ir para a cadeira de rodas. Esse CEO recebe um novo nome. A partir desse dia, ele recebe mais uma sigla também com 3 letras. PCD. Ele troca CEO por PCD. Nem na firma que ele entrava lá como CEO no último andar do prédio da Paulista, descendo de rooftop de helicóptero, ele pode voltar se ele não pensou em acessibilidade, se ele achava que isso não era problema dele, porque ele não tinha problemas com relação à mobilidade. Então, privilégio é uma coisa tão frágil, eu sei disso, porque eu sou filha, para ser filha do privilégio da meritocracia. Eu sou branca, numa sociedade racista, sou uma pessoa que vim de classe média e tive acesso a todos os bons colégios, acessibilidade, de fazer as faculdades que eu falei, os MBAs que eu pude fazer, e do nada, por causa de uma palavrinha que eu descobri aos 16 anos, porque antes disso eu não sabia, que nem eu falei para vocês, a palavrinha qual era de ser uma pessoa trans, tudo fez assim. Até hoje, eu já trabalhei em 2.700 empresas e nunca tive uma carteira de trabalho assinada. Com tudo isso que eu faço. Hoje eu nem quero que assinem mais, mas nunca tive. Então, é tão frágil o privilégio que da noite para o dia arrancado. Então, eu acho que o primeiro medo, sabe, aí respondendo a tua pergunta, Pétria, é o medo da própria empresa que não sabe como lidar. Porque a gente acha que empresas, elas existem para ensinar pessoas. Empresas, ao contrário, só existem empresas porque existem pessoas. Não são empresas que fazem pessoas, são pessoas que fazem empresas, assim como não são sociedades que fazem. É um grupo de pessoas que se juntou e falou, vamos fazer uma sociedade, vamos criar tais leis. É o contrário que é feito. A gente só vai ter empresas melhores e sociedades melhores quando a gente tiver humanos melhores, seja fazendo parte dessas sociedades ou fazendo parte dessas empresas. A gente só vai conseguir mudar o macro se a gente entender que o micro é que é o problema. O micro somos nós. Só tem CNPJ bom se tiver CPFs bons que constituem esse CNPJ. Não existe milagre contrário. É por isso que eu trabalho na empresa de formiguinha de entender, que nem eu falei, que diversidade não é grupo de afinidade, são coisas diferentes. Não é trabalhar com diversidades, porque todo mundo faz parte da diversidade. Ninguém é só trans. Você pode ser trans, você pode ser mãe, você pode ser vegana, você pode ser carnívora, você pode pensar em mobilidade urbana, querer vender todos os teus carros, andar de bicicleta, ou tipo, eu estou nem aí, vou comprar o 4º carro e quero andar de foguete. Somos diferentes por essência, como eu falei por aqui, somos um amontoado de diferenças. Quando eu vou preparar as empresas, não é para querer que as pessoas, tipo, sigam a cartilha da Maitê, é que entendam que todo mundo é diferente, que essa diferença é que traz o potencial no macro. Já ouviram falar de Steve Jobs?
Já é um cara bem legal, eu aconselharia até... Ele tem não gosto de tudo, mas ele tem uma frase que não era de diversidade, eu vou trazer para a diversidade, mas ele falava, numa das suas ensinamentos, ele falava, eu contrato pessoas inteligentes para a minha empresa para que as pessoas inteligentes me digam o que eu tenho que fazer. Porque se eu tivesse que ensinar essas pessoas, eu nem gastava dinheiro contratando, eu mesma faria. Eu escuto. Diversidade é isso, é escutar, é trazer a diferença para trazer o potencial no macro, é isso que traz inovação para negócio, para a vida, é isso que faz a gente ir para o próximo level, para o próximo passo. Então, eu acho que este medo que as empresas têm são o medo das pessoas que estão gerindo, porque as pessoas têm medo da mudança, e a vida é mudança, não tem nada que seja igual. Veio uma pandemia que a gente ainda continua vivendo, a gente não aprendeu, que não existe o hoje igual ao amanhã, a gente está toda hora mudando. E a mudança faz parte do processo. Foi lindo quando a amiga apresentou aqui, falando que não é ponto de chegada. A gente não chega em lugar nenhum, não é um lugar que você conquista e fala, agora eu sou diverso. Não, nós já somos diversos por essência. É jornada, é processo, é dia a dia, querer a gente se melhorar para melhorar quem está no entorno. Melhorar daí, o que a gente tem que ter consciência é que não dá para ser mais bom só para alguns. Tem que ser bom para cada vez mais gente, porque senão não fecha a matemática, senão a conta não dá. Senão até você que lutou para ter aquele colar lindo que você queria ter, você não pode sair na rua com medo de ser assaltada, porque a desigualdade cria esse rombo. Nem você que batalhou, ralou para ter isso. Putz, mas eu queria ter, mas não posso botar esse sapato porque eu tenho medo, eu não posso andar com o meu carro porque eu tenho medo. Sim, porque a gente não está fazendo nada para tirar essas diferenças, para fazer ser ponte nessas diversidades. Tem uma pessoa que se chama Djanira Reis, já termino, Djanira Ribeiro. Ela tem uma frase que ela fala assim, a gente acha que na vida a gente é o que a gente junta. Já perceberam? A gente acha que a gente é os amores que a gente junta, as roupas que a gente junta, as viagens, os filhos que a gente junta, os carimbos na CLT que a gente junta, mas a gente é justamente o contrário. A gente não é o que a gente junta, a gente é o que a gente espalha. E a gente gasta tanto tempo da nossa vida tentando juntar coisa. Colocar, juntar, pôr no nosso passaporte, na nossa CLT, em tudo, sendo que o que você está juntando você nem vai levar. Se você é da turma que vai de caixãozinho, pode botar quantas gavetas for. Vai ficar lá e o pessoal vai ficar disputando para abrir aquelas gavetas e pegar tudo. Se você for da turma que vai botar fogo no corpinho, que nem eu, que vai ser cremada, para botar um pouquinho mais de fogo, vai queimar o que eu estou tentando levar. E por que a gente insiste nisso? Esses treinamentos nas empresas é para tirar esses medos. É de dizer que sim, ninguém sabe tudo. Eu não sei tudo. Esses dias chegaram para mim, eu sou do tempo do... Sabe o que é GLS? Todo mundo já ouviu falar? Tem gente que não conhece? Todo mundo sabe? Gente, vocês são muito experientes aqui. Mas para quem não sabe, está com vergonha, GLS é quando a gente falava gays, lésbicas e simpatizantes, né? Hoje em dia a gente já está falando uma sigla que é G... Imagina, são 13 hoje em dia, né? A gente está falando em LGBTQIAPF2K+. Olha que maravilha. O Facebook, a Meta, já está falando em 52 possibilidades de identidade e orientação. Esses dias me chamaram numa empresa, e olha que eu trabalho com isso, vivo isso, nasci nisso, dou aula disso, sou professora com 2 livros disso. Queriam que eu explicasse letrinha. Eu detesto explicar letra, porque... Como que eu vou explicar letra, sendo que tem diversidade dentro das próprias letras, né? E daí, às vezes parece que eu explico, a pessoa falou, a Maitê falou que ser trans é isso, daí alguém se apresenta diferente, falou, então você não é trans, segundo a Maitê. Não, existem várias coisas. Então, eu detesto letrinha, mas a pessoa pagou, fui lá explicar. No final, é uma startup que o CEO tinha 26 anos, né? Então, imagina, uma startup com um CEO de 26 anos, só gurizada ali na frente. No final, a pessoa falou, você não falou dos raios sexuais. Nunca tinha ouvido falar. Raios sexuais. Também não? Nunca tinha ouvido falar. Eu estudo isso. Daí eu olhei com aquela cara e falei, pois é, porque nunca ouvi falar. E eu pergunto, né? Eu falei, quem são os raios sexuais? Agora, alguém já escutou falar dos raios sexuais? Bem moderno, então já vão aprender aqui hoje. Raios sexuais são homens e mulheres heterossexuais que quando fumam uma maconha fica gay. Mas depois que passa o efeito da maconha, a pessoa vira hétero de novo. Já deve conhecer, até na família da gente deve ter, são os raios sexuais, né? E aí a pessoa falou que também tem o wine sexual, que é a mesma coisa, homem e mulher hétero que toma uma tacinha de vinho, fica gay, passou o efeito do vinho, fica com ressaca, não senta, mas também heterossexualiza de novo. E mais atualmente tem os pix sexual. Eu acho que eu sou pix sexual, inclusive quando você manda um pix, a pessoa te ama. E quanto maior o pix, mais ela te ama. Então, são os pix sexuais. Eu não sabia dessas evoluções, gente. Então, para você ver, a gente não vai saber de tudo. Então, o negócio nas empresas, quando eu vou, é tentar levar para o lugar. Eu trago para o lugar próximo. De tipo assim, ninguém sabe tudo, a gente está aprendendo. Se a gente quiser só começar quando a gente estiver pronto, quando chegar lá no tal pronto nosso, o mundo já foi outro, você já perdeu teu filho e tua filha. Seja porque ele conseguiu cumprir, por exemplo, infelizmente que nem eu, porque graças a Deus eu fui frustrado nesse empreendedorismo de me matar, mas outras pessoas não são.
O nível de pessoas que cometem um suicídio entre pessoas trans e cisgêneras é praticamente 3 vezes maior entre pessoas trans por causa dessa pressão da sociedade. E pessoas trans, quando vão cumprir, elas querem fazer não para chamar atenção, como é normalmente em pessoas hétero, que é para chamar atenção quando vão fazer a questão do suicídio. Uma pessoa trans, ela quer cumprir porque ela se sente não parte do processo. Então, quando a gente faz essa mudança, é para que vocês comecem a entender que se você quer ter teu filho, tua filha, teu neto e tua neta ter uma vida segura, é indo de encontro a quem ele é, entende, Petra? Então, esse trabalho das empresas é tirar medo, em primeiro ponto. Em segundo ponto, é dizer que tudo bem não saber tudo, mas o importante é saber que todo mundo tem problema, não é não ter problema, é como você se transforma em parte da solução para resolver esses problemas. Então, tem sido um caminho bem bom nessas empresas, e eu acho que a mudança parte deste caminho, de entender que, tipo, tudo bem, eu não vou mudar o mundo, mas eu posso mudar este meu micro aqui, sabe? Eu acho que são micros mudando que vão transformar este macro, Pé. Nossa, maravilhoso. Muito bom. A Bina quer trazer algumas questões. Eu tenho muita pergunta. Queria trazer um pouquinho de algumas visões judaicas sobre esse tema, para a gente se conectar um pouco com a nossa realidade aqui na CIP também, e fazer uma pergunta baseada nisso. Não sei quem aqui sabe, mas de acordo com a tradição rabínica, não existem só 2 gêneros. Vocês sabiam disso? Que mesmo dentro do judaísmo a gente fala em mais? Dentro do judaísmo a gente tem que fazer uma diferença muito importante. Uma coisa é a Torá, é a Bíblia, e tem o que está escrito lá. Para nós judeus não importa o que está escrito lá. Para nós judeus o que importa é que os rabinos falaram sobre o que está escrito lá. A interpretação e o diálogo sobre o texto se torna muito mais importante do que o texto em si. E tudo isso é construção a partir daí. Então, só para trazer alguns dessas identidades de gênero que aparecem na literatura rabínica, os mais comuns e tradicionais que aparecem mais na nossa tradição, Zahar e Nekevá. Zahar, normalmente traduzido como masculino, inclusive a origem da palavra, a etimologia, está ligada à letra Zain do hebraico, do alfabeto hebraico, que é fálica. Ou seja, tem uma conexão aí muito anterior. E Nekevá, que normalmente é traduzida como o feminino, também tem uma conexão da etimologia da palavra com a abertura, com a fenda, também reproduzindo a genitália feminina. Mas a gente também encontra andróginos, porque os judeus tinham contato com a cultura grega também, e ouviram essa palavra, que normalmente é traduzida como pessoas que têm características tanto de Zahar quanto de Nekevá, do masculino e do feminino. Tum-tum é uma das outras denominações que a gente escuta, que tem só umas 500 referências a isso na literatura rabínica, e que são pessoas cujas características sexuais são indeterminadas ou obscuras, talvez não para sempre, mas talvez por um período da vida maior do que se era esperado até a puberdade, mas que talvez em algum momento se desenvolvam. A Elonit, uma pessoa que é identificada ao nascer como feminina, mas que ao longo da puberdade desenvolve traços físicos associados ao masculino. E o Saris, às vezes traduzido como um eunuco, mas que é uma pessoa que é identificada como masculina ao nascer, um pouco contrária a Elonit, mas que desenvolve características femininas. Alguns, inclusive, nascem sem a genitália, por isso a tradução comum do eunuco. Tem várias histórias na tradição rabínica que falam sobre isso. Na primeira conto da criação, capítulo 1 de Gênesis, fala que masculino e feminino os criou. Essa é a linguagem do hebraico. Zahar nekevá bara otam. E que os rabinos têm alguns midrashim, algumas lendas rabínicas que vão falar que, na verdade, o primeiro ser humano, Adam Arishon, era andrógeno. Toda a história de que a Eva saiu da costela de Adão aparece no 2º capítulo. Tem uma diferença, tem uma contradição entre o 1º e o 2º capítulo da Bíblia, em que um fala que os dois foram criados juntos num ser humano, enquanto o outro conta toda a história depois. Os rabinos têm que dar muitas voltas para tentar explicar tudo isso. Outra que aparece, que a gente falou aqui, o tum-tum, que talvez alguém que teve esse lado da sexualidade só descoberto mais tarde.
Nossa tradição fala que Avram e Sara, Abrão e Sará, tiveram filho com quantos anos? 90. Olha que louco. Tem um Midrash no Talmud, principal obra rabínica, que fala que eles eram tuntuns, que eles descobriram a sexualidade deles mais tardia e por isso que eles tiveram filho tão tarde. Mas ouvindo a Maitê comentando e também a Andréia, um pouco, acho que me lembrou de uma história que eu nem tinha pensado nisso antes. Moisés, principal líder do povo judeu, ele nasce num Egito que escravizava os meninos judeus. O que acontecia com as meninas? Nada. Só os meninos judeus que iam ser escravizados. E que a mãe de Moshe, segundo a tradição rabínica, rezava para que nascesse mulher. E falam que foi um castigo divino que ele nasceu homem. Você não pode pedir por um gênero específico e que talvez foi um castigo. Eu fiquei pensando na como que é o termo? Biopsicossocial, essa massa toda que vai. Quem sabe as rezas fazem parte de tudo isso também, né? Então, o que eu queria abrir para a pergunta é como que a religião como um todo, não só a religião judaica, mas também a religião judaica, que muitas vezes é vista talvez como a fonte da culpa, talvez como a origem de uma opressão que existe até hoje. Ao conhecer um pouco mais também sobre isso por uma perspectiva religiosa e judaica, como que a religião pode ser uma luz? Como que a religião pode ser parte do nosso caminho para ajudar a reparar o dano que a própria religião e os religiosos criaram e também para a sociedade como um todo? Não, vou ser bem curta nesse assunto, acho ótimo o tema, tudo, né? Porque para mim religião sempre foi, que nem eu disse, um lugar muito importante na minha vida, não só na minha família, mas por vir desses dogmas, né? Mas logicamente depois que houve esse processo de muita dor que teve, que eu não me sentia abraçada na religião que eu me encontrava, eu passei por várias buscas de outras religiões, né? Em São Paulo eu fui conhecer o budismo, então, mais como filosofia até de vida, de tentar entender, mas já participei de tudo que vocês possam ver, imaginar, estou nesse processo de autodescoberta constante e passando por isso. E para mim, hoje em dia, a religião tem um significado muito de religare mesmo, né? Que é essa conexão que a gente tem, né? Que é esse primórdio que a gente tem da religião. Então, eu amo, hoje em dia eu não consigo mais, por exemplo, participar de uma missa católica, sabe? Me faz muito mal, porque eu passei muitas coisas dentro desses lugares, sabe? Então, minha memória afetiva de resgate eu não conseguia significar. E eu acho, infelizmente, muito vazio. Eu encontro um vazio nas palavras que são ditas muitas vezes daquelas pessoas que dizem e a gente vê agindo de outras maneiras e você fala, gente, mas cadê a ação, sabe? Que eu sou muito mais das pessoas que agem do que falam, né? Se fizer os dois, melhor ainda, mas eu sou muito mais das que agem. Infelizmente, eu não encontrei isso nas igrejas que eu fui, então, mas eu amo entrar na igreja quando está vazia, fico horas e horas dentro da igreja, gosto do espaço da igreja, gosto do lugar da fé, estive recentemente em Belém, participando do Sírio, e acho lindo as pessoas se encontrando por causa disso. Vou aqui em Aparecida, eu gosto de lugares de fé, eu gosto de lugares que eu veja que realmente o bem está sendo feito. E para mim, religião hoje em dia é isso. Para mim, religião é onde se faz o amor. Para mim, onde eu encontro amor, eu encontro religião, entende? Que é esse ato de se religar. E para mim, atos de amor são atos de religiosidade. Então, para mim, Deus é amor. E para mim, exercer atos de amor, você está exercendo atos de religiosidade. Para mim, ele pode se encontrar dentro de um templo, pode ser na rua, pode ser numa ação, pode ser no teu filho, pode ser no plantar uma árvore, pode ser de fazer algo que seja bom para além do teu umbigo. Né? Então, para mim, hoje em dia, a religião está muito ligado nisso, entende? Eu converso muito comigo, converso muito com meus antepassados, converso muito com meu pai, tento entender as pessoas da minha família que se foram sem eu ter conversa e tentar entender também que eram as ferramentas que elas tinham naquele momento para também não carregar este peso deste ódio que eu tento me libertar para ficar mais longe. Não é um exercício fácil, mas é um exercício que eu tento fazer cotidiano. Então, eu tento me perdoar também por ser o somatório disso tudo que fizeram, porque a gente é isso, e a vida faz com a gente isso, né? Joga a gente para cima, para baixo, e durante muito tempo eu lamentei essa montanha-russa, que muitas vezes eu achei que era só mais para baixo do que para cima, eu via a vida de todo mundo para cima, e a minha parecia mais para baixo, com essa visão negativa de tipo, é porque eu sou trans, é porque não sei o quê, e não,
Ela faz isso com todo mundo, que nem eu falei para vocês. E o que importa na vida não é nem o que a vida faz com a gente. É o que a gente faz com o que a vida fez da gente. Então, hoje em dia, eu tento me perdoar também, ver, só deu para fazer isso e tudo bem, segue adiante, tenta fazer o teu melhor dentro do que é possível com o que você tem. Então, religião, para mim, tem a ver com esse lugar, sabe? De paz, de encontro, de saber o que é bom para mim, em primeiro lugar, em outro lugar, saber que não pode ser só para mim, que toda conquista, mesmo sendo individual, é coletiva. É por isso que eu milito, por isso que 50% da minha vida é dedicada à militância, porque eu acredito realmente que não dá para ser só para uma pessoa, entende? Eu acredito que a mudança só vai vir do coletivo. E acho que é aí que entra a religião. A religião nos coloca num lugar para além da gente. Nos coloca num lugar para entender que a gente não está só e que se hoje a coisa funciona é porque somos essas sementinhas neste macro que eu falei para vocês que eu acredito. Então, religião, para mim, hoje em dia, tem a ver com esse lugar. Eu encontro ela em vários lugares. Não tem uma específica hoje que eu desenvolvo. Então, eu, às vezes, estou em casa e rezo um Pai Nosso. Eu, às vezes, estou em casa e faço um Daimoku. Eu não tenho altarzinho, mas faço um Namah Horengem Kyo. Eu, às vezes, vou lá no centro espírita e me dão uma aguinha. Eu falo para que é. Não, é para energizar. Eu falo, se estiver mentindo, o problema é teu. Eu estou acreditando que é para dar energia. Tomo, acendo vela quando falo que é para acender, para trazer luz. Então, tudo que é do bem, eu falo, estou fazendo porque é do bem, entende? É isso. Eu vejo vivências de pessoas que não estão tão bem resolvidas. E o que eu acho que é importante é a gente ter novas lideranças que tenham pensamentos mais abertos. E o que eu faço? Realmente eu já vi situações muito doídas, porque, de fato, os centros religiosos, independentemente de qual é o credo, a crença, são locais de acolhimento. As pessoas vão quando estão tristes, as pessoas vão para encontrar pessoas que acreditam nas mesmas coisas que elas, tem grupos de jovens, em todos os lugares tem isso. E na hora que aparece a diversidade sexual e de gênero, é o primeiro lugar de exclusão. É o lugar onde tem um corte. E isso é muito difícil, porque as famílias, em geral, muitas famílias estão muito vinculadas com esses centros religiosos. É a própria comunidade, né? A própria centro da comunidade. A vivência é ali. E a comunidade começa a dizer que aquele filho é um pecado. Eu já vi mães dizendo que chamavam o filho de demônio, que falaram que ele era o diabo na terra. E ela repetia a frase para o filho, para ver se ele saía disso. E, no fim, na maioria das vezes, ou essa criança, esse adolescente, esse adulto é expulso de casa, ou a família sai do local. Quando o amor pelo filho é maior, eles se retiram desse centro e largam a religião. O que eu tenho feito atualmente, eu tenho referências de todas as religiões. Se chegar para mim um evangélico, eu sei quem indicar para ele conversar. Se chegar um judeu, eu sei para quem conversar. Então, eu tenho nomes e contatos de referências para que, se as pessoas precisarem de um acolhimento e um aconchego, que eles recebam isso. Aí eu acho que aqui a gente tem um MOVE, aqui a gente tem um Rinene. Então, acho que todos esses movimentos, dentro de cada local, a gente está aqui na sinagoga, mas tem outros locais acontecendo a mesma coisa. Eu acho que é isso que faz a religião começar a ter alguma mobilidade, maleabilidade para acolhimento e possibilidade de acolhimento dessas pessoas. Se não tiver dentro do local, a gente tem que ter referências para indicar para as pessoas. Muito bom. Bom, eu vou fazer agora, repassar também as perguntas aqui da nossa plateia. Eu tenho uma pergunta para a Patrícia, que é a seguinte: hoje algumas escolas tentam criar espaços inclusivos, respeitosos e que protegem seus alunos. Qual é o impacto quando esses alunos saem da escola e encontram uma sociedade que não os blinda dos preconceitos que toda essa proteção tem na vida das pessoas? Por exemplo, o mercado de trabalho, estou dando aqui esse exemplo, queria que você falasse sobre isso. Bom, acho que a infância e a adolescência são momentos cruciais, né? Cruciais na formação aí da segurança, enfim, né? Da confiança que a pessoa pode ter nela mesma, né? Então, acho que se a escola faz esse trabalho de blindar, né? E consegue o apoio da família, eu acho que essa pessoa vai para o mercado de trabalho já com condições até de batalhar
né, por espaços para poder criar no seu próprio campo de trabalho, mas ela já vai com muito mais fortalecimento, né? Então, eu acho que o cuidado que a comunidade tem que ter, e acho que nesse sentido a religião também, né, é justamente nesses primeiros 18, 20 anos de vida, né? Então, acho que se a escola associada à família, associada à comunidade religiosa, já dão uma belíssima blindagem, né, para que essa pessoa enfrente mais tarde, enfim, a vida. Ou seja, mesmo tendo a sociedade que vai e ainda se constitui muito preconceituosa, essa construção da vida é muito importante. Ela é fundamental. Ela é fundamental. Então, acho que até pegando um pouquinho de carona na pergunta anterior, né? Eu acho que, porque eu estava pensando, né, a pergunta pela religião, eu acho que ela é caminho, ela é resposta, ela é amor, né? Agora, que a comunidade possa transmitir e bancar e sustentar isso, né? Porque se a pessoa toma um outro caminho que não é aquele esperado, né, pela comunidade, o que garante a permanência dela na religião é ser bancada, né, continuar sendo incluída. Eu quero seguir nessa questão, ainda para a doutora Patrícia, depois para a Andréia. Existe uma forma ideal de educar as crianças para um futuro melhor que não cause danos psicológicos futuros por causa da convivência social que sempre vai existir? Eu queria primeiro talvez embalar aqui, depois para a Andréia aqui também. Acho que essa é a pergunta dos 10 milhões de dólares, né? Assim. Eu acho que é uma pergunta importante, porque eu acho que a gente assiste nesse momento uma espécie de desligamento, né, de pais e mães em relação a filhos e adolescentes que vão entrando no mundo, principalmente de tela, né, de tela muitas horas por dia. E eu acho que os pais estão perdendo um pouco o diálogo, né, o controle, com certeza, mas saber o que está se passando, né, na cabeça das pessoas, qual é o mundo que elas vivem, o que elas consomem na tela. Eu digo isso porque eu acho que se há um jeito de poder fazer essas crianças, né, caminharem num sentido da inclusão, é uma educação dialogada, né? Uma educação dialogada em relação a todas as diferenças que a gente vai encontrando pelo caminho. Quando você perde contato, porque você não tem paciência para saber o que você viu na tela, o que você viu no YouTube, que jogo que você está jogando, o que acontece, né, enfim, nessa comunidade com a qual você conversa durante horas e horas do seu dia, você perde essa capacidade do diálogo, porque a pessoa também perde o interesse em conversar com você, né? Ela vive outro mundo, né? Então, eu acho que a educação dialogada é fundamental, mas eu acho que nesse momento, né, pais, mães têm que fazer um esforço a mais para poder buscar esse mundo em que os adolescentes estão entrando e estão se aprofundando. E nessa fronteira também da infância para a adolescência, queria saber, Andréia, porque você tem experiência como pediatra e biatra, mãe, né? E acho que teve esse momento também dos teus filhos que você contou aqui para a gente, que é quando começa a não sei se definir ou se perceber mais, né? Como é que é essa transição? Eu fico pensando assim, eu tenho 2 filhos pequenos, né? E sempre assim, à noite tem a hora da conversa. É a hora da conversa. Eu não sei se como é que isso fica, e essa conversa franca, essa educação, ela continua nessa transição também, né, para a adolescência? Eu acho que, primeiro, o preparo para esse mundo, a gente tem que preparar desde criança. Não é um dia que você vai chegar, sentar, falar, filhinho, vem cá, existe isso, vamos ter uma conversa. Né? Então, assim, os grandes pilares de fortalecimento das pessoas para encarar o mundo são família, escola, profissional de saúde, quando eles estão bem preparados, centros religiosos. Tá? E o que eu acho que a gente tem que fazer é fortalecer esses locais, modificar esses locais, se possível, para a inclusão. Se você, numa escola, em vez de você ler o livrinho do papai e a mamãe que chegaram, você lê um dia o livrinho do papai e o papai, você não está impondo nada a ninguém, mas você está mostrando que essa realidade existe. O dia que chegar o papai levando uma criança para a escola, eu já ouvi que isso existe. É normal. Quando você encontra na sua vida uma pessoa ou alguma condição qualquer que você nunca viu, você estranha, e aí pode vir a violência. Quando você já cresce sabendo da existência de pessoas diversas,
qualquer diversidade, a reação vai ser muito mais natural. Então, quando eu falo com a escola, eu falo, gente, não vou eu tirar cada pessoas do armário, mas se tiver um coordenador, professores, que se sentem confortáveis para se colocar como LGBT, gente, eles são uma referência. É uma referência para aquela pessoa que não vai ser LGBT, ou que não é, no caso de adolescentes que já saibam quem são, ela vai saber assim, minha diretora é trans e ela é o máximo. Eu vou aprender a respeitar uma pessoa trans. E para aquela pessoa que é trans, vai falar assim, cara, eu posso ser uma diretora também. Perfeito. Então, você começar a mostrar na sociedade a diversidade vai preparar todo mundo, quem é e quem não é. Idem nos centros religiosos, em todos os lugares. E dentro de casa, a blindagem é a maior de todas. É o amor irrestrito, incondicional. É o diálogo. Como é que a gente faz para conversar? Cria-se hábitos. O melhor hábito que a gente pode ter. Janta junto. Gente, não custa nada. Quanto tempo dura um jantar? 20 minutos? E essa hora que você está sentado lá, e o que você fez hoje, pai? E você, o que você fez? Essa é a recomendação que eu faço para todos os adolescentes que passam no consultório. E eu já ouvi algumas vezes pais falando, mas sobre o que a gente vai conversar? Então, quando isso vem como um hábito desde a infância, são momentos que você não precisa forçar a barra. Não, agora é hora de conversar. É uma coisa que flui gostoso. E quando você está junto, você vai começar a contar, vai conversar, você vai ouvir histórias que aconteceram na escola, vai começar a questionar, mas você acha que essa reação foi legal? Como poderia ter sido diferente? Então, dessa forma, a gente consegue manter vínculos muito próximos, muito fortes, de confiança, para que esses filhos busquem os pais quando precisem, e para que eles se construam e cresçam com uma base muito sólida de conhecimento, de saber o que é afeto, saber o que é respeito. Acho que isso é o principal de tudo. Ter o interesse pelo outro, né? Começa em casa, nessa troca, ter o interesse pela escuta, pela conversa, tão demais. E nesse sentido, tem uma pergunta que vai para a Maitê, que você falou, né, de ter a diretora, ou de ter o coordenador ou a coordenadora, pessoas que a gente, né, que veja, que seja um exemplo, mas, ao mesmo tempo, para chegar nisso, não se contrata naturalmente, né, as pessoas, porque já tem a questão do preconceito. Então, vem a pergunta, fala assim, como podemos criar ambientes de trabalho mais inclusivos e respeitosos para pessoas de todas as identidades? Coloca aqui questão de gênero e orientação sexual, garantindo que políticas de diversidade sejam efetivamente implementadas e não apenas simbólica, não apenas para cumprir cota. Como é que pensa isso, né? Acho que pensa pelo básico, né? Uma das dificuldades de fazer nas empresas é que as empresas acham que tem que fazer algo novo. Não é. É só de você rever o que já existe dentro das empresas, códigos de conduta, como é que está funcionando a questão de a gente consegue resolver isso, por exemplo, no que você já tem dentro de compliance dentro das empresas, como é que funciona a questão de benefícios dentro da tua empresa, ela atinge todo mundo dentro da tua empresa. Só de você pensar nisso, será que esse benefício que eu estou oferecendo funciona de igual maneira para homens e mulheres, o acesso? Será que pessoas com mais de 50 anos acessam esses benefícios de saúde do nosso plano ofertado do mesmo jeito que uma pessoa mais nova? Será que essa licença parentalidade e maternidade funcionam? Será que a gente já não tinha que estar falando em parentalidade, sabendo que mais da metade das mães é mãe que está sozinha nessa jornada e tem uma rede de apoio? Como é que a gente pode estar fazendo essas novas formações familiares para estarem dentro dos nossos... Então, acho que só de fazer uma revisão, porque a gente já tem sem criar nada, já nos leva para um patamar muito mais evoluído dentro disso. E depois estabelecer o mínimo. O que é o mínimo? O mínimo é que a pessoa seja respeitada lá dentro. O que você quer quando você fala time? Você quer que aquilo funcione como uma forma de uma equipe. Então, é entender, por exemplo, ter gestores sensibilizados. Então, você tem que ter um letramento constante. Não adianta fazer um letramento e achar que bastou. O mundo está mudando, que nem eu falei. Eu não sei, eu estou vivendo e cria-se siglas novas. Isso que eu falei só do GLS. Existe isso com relação à questão etária, com relação a gênero, com relação à raça, com relação a religiões diferentes, com relação a tudo. Porque algumas diversidades a gente conseguiu respeitar, né? Hoje em dia você consegue trabalhar, eu vejo nas empresas, olha, você não consegue trabalhar às vezes com gente... Qual que são as duas coisas que mais dão morte no mundo? Religião e futebol.
e conseguem trabalhar lado a lado. Às vezes você trabalha com uma pessoa de time oposto, você chama aquela pessoa, inclusive, para ser padrinho, madrinha do teu filho. Por que você consegue fazer isso? Você chama uma pessoa, você é de uma religião, você não admite outra religião e você trabalha do lado de uma pessoa que às vezes é até ateia, que não acredita, que acredita na ciência e não acredita em mais nada além disso. Entende? Você trabalha junto, gosta da pessoa, já chamou para a tua casa, inclusive, já chamou também para a madeira do teu filho. Por que algumas diferenças em quesitos que são tão difíceis para você, para ir além, você consegue e outras não? É por falta de querer, porque ser humano aprende de tudo, entende? Uma pessoa falou assim, mas aqui é muito difícil, né? Porque quando ela já era S, já era complicado, agora é tanta letrinha que a gente se perde, não sei o quê. Eu falei, não é. Não é, porque tudo que a gente quer enquanto ser humano, a gente aprende. Sabe qual que é a palavrinha que mais usa hoje em dia? Eu até dei esse exemplo esses dias e o pessoal gostou, que foi uma palavrinha, todo mundo usa, minha avó usa, todo mundo usa, que nasceu, é uma palavra escorpiana, que nasceu comigo, que nasceu em 2022, uma palavrinha que é a mais falada. Qual que é a palavrinha que vocês mais usam em tudo? Pix. Toda hora é Pix, me manda um Pix, faz um Pix, minha avó tudo é Pix, e não sei o que, faz não sei o que, é Pix. Por que aprendeu? Porque Pix é bom, Pix a gente gosta, Pix é interessante, tudo que é bom a gente aprende rapidinho. Então não adianta você dizer, não compreendo, não compreende porque você não quer se esforçar para compreender, porque para você não é interessante aprender sobre isso. Então, alegar o não conhecimento por falta de ser difícil é porque a gente não quer chegar lá. Então, também cabe o esforcinho da gente. Você quer mesmo melhorar? Você quer mesmo entender teu filho? Você quer mesmo entender tua filha? Você quer mesmo ser uma empresa melhor? Então, revise teus planos do que você já tem. Revise teus códigos de conduta. Veja aí como é que está sendo a atração e seleção dos teus talentos. Será que realmente você está atraindo os melhores talentos ou nessa atração está enviesada? Você está cheio de vieses inconscientes ali dentro na atração? Aqueles vieses inconscientes do tipo, estou em dúvida entre duas pessoas, só que uma ali é preta, sabe? Eu acho que ela não tem o feed cultural. Tem tudo, só que é preta. Às vezes a questão da raça acaba sendo o feed cultural que você acha que ela não tem. Às vezes é o decote que a pessoa colocou. Eu acho ela tão incrível, mas, putz, ela botou aquele batom vermelho. Não é feed com a empresa, batom vermelho. Ela veio de cabelo molhado. Nossa, parece que saiu do motel, né? Então, acho que não é feed com a empresa. Será que esses vieses inconscientes não estão te levando num lugar? Será que você também não está com os teus melhores talentos perto enquanto empresa? Então, questionar essas coisas dos básicos, que nem eu falei, é já na atração e seleção, é como você constrói. O que está escrito no teu discursivo quando você abre uma vaga? Às vezes está escrito, olha, essa vaga aqui, e a gente fez esse teste, né, nesses dias recentemente, inclusive lá com o pessoal da Ana Fontes, a Regular Empreendedora, que todo mundo procurava engenheiro de front, estava com dificuldade de encontrar na área de tecnologia, muito difícil, porque é onde tem mais emprego e onde tem mais dificuldade de entrar pessoas. E a pessoa estava procurando engenheiro de front-end. Eu falei assim, vamos fazer o exercício? Primeiro que estava vindo muito mais homem, né, na área tecnológica ainda é formada por mais homem, apesar que nas faculdades quem se forma mais são as mulheres e se formam com as melhores notas, né? Mas em tecnologia ainda tem mais homens do que mulheres até se formando. Mas ele colocava engenheiro de front-end, ia super poucos homens, né? Ia super poucas mulheres. E daí eu falei assim, vamos colocar, em vez de engenheiro, fazer, já que era uma empresa aberta, diversidade, supermediada, eu falei, vamos fazer procurando engenheira de software. Será, mas ter não sei o quê, mas daí é capaz que os homens não mandam. Homem continuou mandando porque ele achou que era erro de impressão, né, gente? Porque eles têm uma autoestima lá em cima, eu sei, porque eu já passei, né? Então, homem, a gente tem que aprender com eles. Ele achou que era erro de impressão e mandou do mesmo jeito. Aumentou em mulheres 30% o envio só por ter colocado engenheira de software. A mesma coisa no descritivo. Se você coloca 10 especificidades lá de soft skills, de hard skills, você coloca 10 especificidades que você quer para determinada vaga. Mulher, ela só manda se ela tiver pelo menos 7 daqueles lá, se ela tiver 10 é que ela manda. Homem, se tiver 7 daqueles lá, ele fala, mas eu já tenho 7 aqui, vai que, vou mandar assim mesmo. Então, olha o otimismo, porque o homem é preparado para ir do mesmo jeito, para enfrentar a mulher, não, só se ela for perfeita, só se ela gabaritar os 10 lá que ela está nas qualificações que ela vai mandar. Então, a gente tem que mudar esse mindset, desde a preparação de equipes, desde os processos seletivos, desde as coisas que a gente oferece de benefícios, entende do que atrai, de entender as pessoas e do clima organizacional. Você mantém esse processo constante dentro da tua empresa? Não, eu fiz um letramento e já está bom. Não adianta. Tem que ser sempre, tem que ter líder humano. E a melhor definição de líder, e aí eu termino, é uma que é a Luiza Helena Trajano, que acho que todo mundo conhece, deve gostar, tudo, que é uma das pessoas que eu mais gosto em termos de liderança, do Magazine Luiza. Ela definiu, né, que chefe é aquele que chega e todo mundo obedece, muitas vezes por medo de perder o emprego ou da postura da pessoa em termos hierárquicos. Agora, líder
que é o que ela acredita que está faltando, e aí líder a gente consegue preparar, é aquele que faz brotar dentro do outro coisas que o outro ou a outra nem sabia que ele tinha dentro dele. Líder é esse que rega e faz botar a semente que muitas vezes está ali paradinha. O líder vai lá e fala, você consegue sim, porque eu te contratei e sei que você tem essas habilidades. Ele te faz acreditar, às vezes, no impossível, para tornar aquilo possível, né? Então, falta essa preparação de líderes mais humanos, entende? Ela fala assim, para Patrícia, como o prazer sexual, ele, acho que no sentido do estigma também, ele é abordado, ele é entendido de forma diferenciada, dependendo da identidade de gênero e orientação sexual da pessoa, como podemos promover uma visão mais inclusiva sobre o prazer? Acho que inclusiva e até com menos tabu, né, sobre o prazer das pessoas. Mais líder. Interessante, porque a pergunta parece, né, que parte da ideia, que acho que é uma ideia bastante senso comum, né, de que só existem alguns prazeres aceitáveis, né, e outros não, né? Então, como se, enfim, houvesse uma sexualidade padrão, normal, que tivesse atrelada, bom, enfim, classicamente, né, a reprodução, né, ou a determinadas formas de amar. Então, acho que a gente vê na psicologia, na medicina, na vida, né, na própria sexualidade, na literatura, na história, e isso há muitos séculos, mas talvez mais especificamente a partir do final do 19, virada do 20, quando aparece a sexologia, né, aparece a ciência psicológica, a psicanálise e a medicina também, né, vai aí se aprofundando nessas questões, é que existem inúmeras formas de prazer sexual e que não tem necessariamente vínculo, né, com a orientação sexual, enfim, com qualquer determinação moral, né, do que seria, enfim, saudável ou do que seria normativo, né? Então, acho que poder trabalhar com a ideia de que o prazer é amplo e na medida em que haja consenso na relação, né, entre duas pessoas, ou três, ou quatro, ou sozinha, né, estamos dentro do campo do que é humano, né? Acho que o resto são cercas que a gente vai colocando, né, para tentar enquadrar, para tentar adaptar, para tentar, enfim, né, tornar mais aceitável de um ponto de vista, acho que eu diria moral, né? Quer dizer, se o prazer está atrelado à felicidade, né, se o prazer está atrelado à singularidade de cada um, ele está valendo. Né? Não sei se vocês querem falar alguma coisa, mas... Acho que falou tudo mesmo para a gente encerrar, eu acho, de uma maneira muito clara e com o propósito, né? Que eu acho que não só a presença de todos aqui nessa noite, mas que essa conversa possa navegar por muita internet e alcançar muitas pessoas que talvez, inclusive, não puderam estar aqui nessa noite, mas graças a esse momento que a gente vive agora, podem compartilhar desses saberes aqui, dessas experiências de vida que, por si só, são saberes importantes para a transformação da nossa sociedade. E eu, como jornalista, como mãe, como interessada nas pessoas, agradeço imensamente poder estar aqui nesse papel de ouvir, aprender, repassar perguntas num contexto da CIP, né, aberta como religião, inclusive, e mais do que religião, comunidade, para se falar de assuntos, para se tirar dúvidas. E mais do que tudo, eu acho que mais do que tudo nos dias de hoje, é estarmos conectados presencialmente. Em um mundo tão virtual, tão gélido, que não aceita o outro, tem dificuldade com o outro, estarmos juntos aqui presencialmente, isso por si só já é um grande presente. Então, obrigada. A gente tem sorteio agora, né? Vai